Percy Harrison Fawcett não era apenas mais um explorador inglês. Ele era uma figura quase mítica, admirado em toda a Europa por sua coragem, disciplina e capacidade de sobreviver em cenários onde até militares experientes não ousavam entrar. A Amazônia, para ele, não era apenas um território desconhecido. Era a promessa de um grande enigma, um desafio quase espiritual que o consumiria por anos. Mas o que realmente aconteceu com Fawcett? Por que sua última expedição se tornou um dos maiores mistérios do século XX? E, principalmente, o que ele realmente procurava no coração da selva brasileira? A história a seguir revela a jornada final de um homem obcecado, e os rastros reais que ele deixou antes de desaparecer para sempre. Fawcett era um militar britânico altamente respeitado. Treinado pela Academia Militar de Woolwich, tinha habilidades consideradas essenciais para sobreviver em territórios hostis: navegação, cartografia, leitura ambiental, disciplina física e resiliência psicológica. Ele trabalhou por anos a serviço da Royal Geographical Society, tornando-se um dos principais nomes do mapeamento sul-americano. Entre 1906 e 1924, Percy liderou diversas expedições pela Bolívia, Peru e Brasil. Ele enfrentou doenças, fome, ataques de animais e até conflitos com tribos indígenas. Sobreviveu a tudo, e cada retorno à Inglaterra fortalecia a sua reputação. Mas, apesar de todos esses feitos, havia algo que o inquietava profundamente. Uma suspeita, uma convicção quase mística: a existência de uma antiga civilização escondida na selva brasileira. Ele a chamava de Cidade Z. O conceito da Cidade Z não surgiu da imaginação de Fawcett. Em seus estudos, ele encontrou referências históricas a ruínas antigas e relatos coloniais sobre povos avançados que teriam prosperado antes da chegada dos europeus. Manuscritos portugueses do século XVIII mencionavam uma cidade de ruas largas, templos de pedra e artefatos que não correspondiam ao padrão das aldeias indígenas conhecidas na época. Para Fawcett, isso não era lenda. Era evidência. Durante anos, ele estudou fragmentos arqueológicos, reuniões com indígenas e relatos de exploradores que afirmavam ter visto estruturas misteriosas no meio da floresta. Essa obsessão tomou proporções tão grandes que ele decidiu organizar uma última expedição. Uma viagem arriscada, mas que, segundo ele, revelaria ao mundo a prova definitiva de que uma cultura sofisticada havia existido na Amazônia muito antes do contato europeu. Em 1925, Fawcett decidiu que estava pronto. Ele não estava sozinho. Levou consigo 2 companheiros, seu filho Jack Fawcett e o amigo de Jack, Raleigh Himmel. A escolha do grupo era pequena de propósito. Fawcett acreditava que grandes equipes chamavam atenção desnecessária, geravam conflitos e irritavam tribos locais. A rota foi planejada com precisão militar. Eles partiram de Cuiabá, seguiram em direção ao rio Xingu e penetraram em áreas pouco exploradas. Nos primeiros dias, enviaram cartas e mensagens para relatar o progresso. Tudo parecia sob controle. Até que, em determinado ponto, as mensagens cessaram. A última notícia veio de um local conhecido como Lagoa Misteriosa, uma região ainda hoje remota. Fawcett escreveu que estava prestes a entrar na área onde acreditava que encontraria a Cidade Z. Depois disso, silêncio total. Nenhuma carta. Nenhum pedido de ajuda. Nenhuma pista concreta. A expedição simplesmente desapareceu. O desaparecimento causou impacto mundial. Jornalistas, aventureiros e até falsos heróis tentaram se envolver no caso. Inúmeras expedições foram montadas nas décadas seguintes. Algumas retornaram com relatos de tribos que teriam visto homens brancos anos antes. Outras voltaram com ossos, objetos metálicos ou histórias de conflitos entre a expedição de Fawcett e grupos indígenas. Nenhuma prova definitiva foi encontrada. A maioria dos restos recuperados foi descartada após análise.
As histórias se multiplicavam, mas a realidade permanecia nebulosa. Em alguns relatos, tribos afirmavam ter visto os 3 exploradores sendo capturados. Em outros, eles teriam morrido de doença. E havia ainda aqueles que diziam que Fawcett decidiu simplesmente ficar na selva, escolhendo viver com o povo local. Nada foi confirmado. Mas um ponto é indiscutível: diversas tribos da região ainda hoje se recusam a comentar o assunto. Algumas consideram Fawcett como um estrangeiro que invadiu territórios sagrados. Outras dizem que jamais ouviram falar dele. A verdade permanece enterrada sob o solo da Amazônia. A grande pergunta nunca foi apenas sobre o destino de Fawcett. Era sobre o que ele procurava. A cidade Z. Com o avanço da arqueologia, novas pesquisas trouxeram à tona algo inesperado: evidências reais de sociedades complexas na Amazônia. Sítios arqueológicos com geoglifos, grandes estruturas geométricas e modificação avançada do solo, o chamado Terra Preta, sugerem que civilizações organizadas viveram ali antes dos europeus. Isso não prova a existência das cidades e nos moldes que Fawcett imaginava, mas comprova que ele não estava completamente errado. A ciência moderna reconhece que populações numerosas viveram na Amazônia pré-colonial e deixaram marcas visíveis até hoje. A floresta que conhecemos não é totalmente natural. Grandes trechos foram moldados por povos antigos. Isso, para alguns pesquisadores, pode ter sido a origem das lendas que Fawcett estudou. O mistério continua vivo porque, embora parte da visão de Fawcett tenha se mostrado plausível, nenhum sítio correspondente à sua descrição exata foi encontrado. E talvez nunca seja. Mesmo desaparecido, Fawcett influenciou gerações de exploradores. Sua história inspirou livros, filmes e até personagens famosos como Indiana Jones. Mas, acima de tudo, ele deixou uma marca profunda no imaginário mundial: a ideia de que a Amazônia ainda guarda segredos que desafiam a ciência. Seu desaparecimento permanece sem explicação. Sua cidade Z continua adormecida, real ou não. E sua expedição final ainda ecoa como um aviso sobre os limites da obsessão humana. Percy Fawcett entrou na selva em busca de respostas. E acabou se tornando ele mesmo a maior pergunta. Antes de sair, lembre-se de se inscrever e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Deixe seu like, comente sua opinião sobre este caso e compartilhe com alguém que aprecie histórias reais e bem documentadas. Isso ajuda muito o canal a crescer.